Olá, meu povo, a graça e a paz de Yeshua, como sempre desejo, seja sobre a vida de cada um que me ouvir. Eu desejo que você viva o dia de hoje da melhor forma possível. Viva na força que o Altíssimo te dá. Hoje eu quero meditar sobre um tema muito interessante. Porque houve uma história há 3 dias e que eu gostei muito. E veio da professora Carla Damasceno. Mas antes eu quero ler com você em Mateus capítulo 1, um texto bem conhecido por nós e bem citado aqui também, mas que funciona como um código entre eu e o Senhor. Sempre que Ele quer me dizer alguma coisa num determinado tema, Ele me dá esta passagem, essa referência, e aí eu já começo como que entendendo o que Ele quer que eu faça. Mateus capítulo 1, do verso 1 até o verso 5, que diz: Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Rute a Obed. E Obed gerou a Jessé. E aí você já sabe que eu quero chamar a sua atenção novamente para o nome das 3 mulheres estrangeiras que estão na genealogia de Yeshua. Que incrível! 3 mulheres estrangeiras. E eu quero contar então para você a impressionante história que eu ouvi a professora Carla Damasceno relatar. Ela contou que por esses dias, indo numa das suas caravanas a Israel, numa parada numa cidade da Alemanha, numa praça de alimentação, enquanto tomava um café com um das pessoas que viajavam com ela, um senhor, ele chegou para ela e, conversando ali, ele contou a história da família dele para ela. E a história era o seguinte: uma jovem, uma adolescente, iniciando aí na juventude, ela casou-se lá em Pernambuco. E ela e o esposo foram viver uma vida a 2, e eles tiveram 6 filhos, e eles viviam numa situação de miséria. Era uma pobreza intensa. E um dia aquela mulher disse para o seu marido: olha, não dá mais para nós continuarmos nesta miséria, nós precisamos fazer algo para mudar isso. E ele então riu assim e falou: mas como? Não tem como a gente sair disso. A gente tem que sair, a gente vai sair da miséria, a gente não pode continuar na miséria do jeito que está. Ele falou: mas não tem como a gente fazer isso. E ela falou assim: a única forma de nós sairmos dessa situação é dando estudo aos nossos filhos. E aí é que ele ficou mais apavorado, olhando para ela e falou: mas como? Como que nós vamos estudar? Os filhos nem escola tem aqui. E ainda que tivesse, como que nós íamos comprar material? Como que nós íamos conseguir estudar os nossos filhos, pagar a escola? Como? E ela então estava decidida a fazer algo para mudar a situação da sua família. Aconteceu que naquele tempo em que ela buscava uma saída,
uma escola norte-americana colocou uma escola lá em Pernambuco. Ela ficou sabendo dessa história. O que ela fez? Pegou seu filho mais velho, de 7 anos, e os dois marcharam para essa cidade onde tinha essa escola, lá em Pernambuco, e andaram cerca de 80 quilômetros descalços. E ela chegou na escola, ela pediu para falar com o diretor e ele atendeu. E ela contou a história dela e pediu uma vaga para o filho estudar de forma gratuita. E ela contou a história da família e falou: a única forma de nós sairmos dessa situação em que vivemos é que os nossos filhos estudem. E aquele homem entendeu. E ele disse assim: eu posso sim, eu posso dar uma vaga para o seu filho, mas com uma condição. Enquanto aluno, ele vai precisar tirar a nota máxima em todas as matérias durante todo o ano para ele se manter na escola. E a senhora vai ter que se comprometer a comprar o uniforme para ele estar aqui. Essa escola era um internato. E ela disse: eu aceito, eu concordo. Então, tudo combinado, voltou para casa com o seu filho. Na estrada, ela perguntou para o filho se ele estava disposto a participar daquela escola e se esforçar para ser o melhor aluno da escola. E ele disse que sim. Ele falou com convicção de que ele queria. Voltaram para casa e agora havia o desafio de comprar o uniforme. Eles não tinham nenhum dinheiro, eles não tinham nada. Então ela teve uma ideia de vender a cama que eles tinham. Como que era a cama deles? Tábuas colocadas sobre pedaços de madeira que serviam de apoio. Ali eles estendiam a tábua e dormiam em cima da tábua sem nada, não tinha mais recursos. A situação era bem precária mesmo. Eles venderam essas tábuas e passaram a dormir diretamente no chão. E as coisas foram caminhando. E o menino então foi entregue ao internato, matriculado, estudou. No fim do ano, aquela mulher foi chamada então à escola e o diretor parabenizou porque o garoto conseguiu ser o melhor aluno da escola e conseguiu tirar 10 nas disciplinas durante um ano inteiro. E isso garantia a vaga dele por mais um ano. E aí ele fez uma pergunta para ela. Ele disse assim: a senhora tem mais algum filho para estudar aqui? E assim é que ela conseguiu colocar os filhos todos na escola. Resumindo essa história, nesse tempo nós estamos vivendo aqui, esses filhos já estão agora com um tem 82 anos, então tem mais de 70 anos. O mais velho tinha 7 na época da... Não, 70 foi quando ela casou, né? Então é por aí, faz os cálculos aí. Então, na época, o mais velho tinha 7 anos, foi quando ele começou a estudar. Resumo: um dos filhos dessa mulher é o primeiro filho a entrar na escola. Ele é aposentado hoje. Hoje não, né? Já tem um tempo que ele é aposentado como engenheiro-chefe da NASA.
Você escutou? Engenheiro-chefe da NASA. Ele se aposentou aí. Um outro filho é aposentado também como reitor de uma das universidades da França. E assim os outros filhos também despontaram com altos títulos. Essa é a história, então, desta mulher. E eu quero que você pense nessa história, porque ela não vem assim de graça, não. Ela vem no dia certo. Ela vem como mensagem do Altíssimo. O Altíssimo prepara tudo para que nós ouçamos a mensagem certa, no dia certo, no tempo certo. Pode ser esse o seu caso. E aí vamos voltar para Mateus capítulo 1. E juntar a essa mulher mais 3 mulheres. O que há de interessante nessas 3 mulheres que surpreendentemente aparecem nessa genealogia de Jesus Cristo? Eu já disse para você que quando eu percebi isso uma vez, percebi não, quando o Espírito mostra para a gente, e eu perguntei ao pai, mas como assim? Por que não estão aqui as judias, as mulheres judias? Não eram melhores que essas? E então fui vendo a história dessas mulheres. E a primeira mulher a aparecer aqui no verso 3 é a Tamar, que era nora de Judá. Casou-se com um filho de Judá, o filho de Judá não quis ter filhos, Deus matou ele, ela casou com o irmão dele, que também não quis ter filhos, Deus matou ele também. E Judá manda essa mulher para a casa do pai dela para viver sua viuvez até que o terceiro filho crescesse para se casar com ela. A verdade é que Judá não queria que filho seu casasse com essa mulher mais. Ela então ficou lá na casa do pai, tempo passou, Judá também ficou viúvo e nada dele cumprir o que prometeu, porque tinha medo. E um dia, Tamar recebe a notícia, você conhece a história, né? Só estou lembrando aqui. Tamar recebe a notícia que o sogro estava pelas redondezas lá por onde ela morava. Ela então tem uma ideia de se passar como prostituta para ter um programa com esse homem. Não exatamente um programa, um encontro com ele. E ela então fez a coisa de tal jeito que ela sabia como isso ia funcionar. E ela se caracterizou então de prostituta. Mas pense bem, Tamar não era prostituta. Prostituta se fala de uma vivência constante. Essa mulher fez uma experiência sim, passou como prostituta para ter o que queria. E ela então se coloca num caminho por onde seu sogro devia passar, para que ele pensasse que ela fosse uma prostituta e aceitasse o convite de deitar-se com ela. E assim foi feito. Ele não a reconheceu porque ela estava caracterizada como prostituta, cobrindo seu rosto. E aí eles têm esse encontro e a Tamar pediu algo. Ela pediu algo. Então ela agiu como se fosse uma prostituta. Mas por quê? Porque a prostituta ela ganha pelo serviço que presta. Então ela pede algo. Judá promete dar a ela um cabrito. Mas a Tamar sabia das dificuldades que ela ia enfrentar e o interesse dela não era ganhar nada. Tamar não tinha interesse em ganhar nada em troca. O ganho dela era outro. Então ela pede algo para ficar como penhor. E quando o Judá cumprisse a promessa, ela devolveria esses objetos. E ele diz então, mas o que eu vou te dar? Então ela pede o cajado, o bordão dele, pede o lenço. E então ele dá. Eles têm um encontro, aí ela vai para casa, grávida. E grávida de gêmeos.
chega a época, quando dá 3 meses, alguém denuncia Tamar para o sogro. Ó, sua sogra adulterou, sua nora adulterou. Ela está grávida. Tamar manda chamar, o Judá manda chamar Tamar para que ela seja apedrejada. E foram buscar Tamar, e você, já contei isso para você algumas 5 vezes, vou contar a sexta agora. Ela pega os objetos e manda para ele. E diz, fala para Judá, o Senhor Judá, que do dono desses objetos eu engravidei. Então ela fez tudo muito bem pensado, muito bem planejado. Por quê? Porque o objetivo da Tamar não era ganhar dinheiro, ganhar alguma coisa material. O objetivo da Tamar era entrar nos propósitos do Eterno Pai. A Tamar teve contato com os hebreus. A Tamar conheceu a história. A Tamar sabia, entendeu o que o Altíssimo estava fazendo. E ela quis participar dessa história. Eu não diria nem que ela quis só ter filho, porque se a questão fosse ter filho, ela poderia ter tido com um jovem da sua própria nação, um homem descomprometido. Não, Judá queria ter filho naquela nação, naquela família. Naquela família, que não era nação ainda. Quis ter filho no meio do povo do Altíssimo. E assim ela teve Pérez e ela teve Zerá. E que foram bênção, 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 bênção para Israel, para Tamar. Não sei se Tamar, não sei que fim deu Tamar. Eu sei que ela nunca mais teve esse tipo de contato com Judá, porque ela já tinha os filhos que ela queria dentro daquela família. Mas esses filhos dela, não sei para onde ela foi, não sei o que permitiram ela fazer. Mas os filhos, eles desceram ao Egito quando Jacó foi para lá. A outra mulher que aparece aqui é a Raabe, que é aquela que era prostituta e que recebeu os espias enviados por Josué quando eles foram ver como era Jericó, antes da destruição de Jericó. Então ela esconde eles, ela apoia eles, ela brilha eles e ela acreditou. Ela acreditou no que eles falaram, ela acreditou no Altíssimo Pai, ela acreditou por causa do que ouviu falar do Mar Vermelho, da abertura do Jordão, enfim, ela creu. E aí ela protege eles e eles então prometem que vão que não vão matá-la, mas vão libertá-la quando eles vierem guerrear contra a cidade. E assim ficou feito, ficou combinado e assim funcionou. E Rabi então vem para dentro dessa sociedade depois que Jericó é destruída, ela vem para a família de Israel, ela vem para o povo de Israel e por fim Raabe se casa lá e ela também vai ter filho ali, que é abençoado, diz que Salmão gerou de Raabe a Boaz. Olha o Boaz, que benção que esse homem. E aí quem é que casa com Boaz? A Ruth, que é a nora de Noemi. Quando fica viúva e quando Noemi volta para a casa dela, volta para Belém, porque Noemi estava morando fora por causa da fome. Então a Ruth vem com Noemi, não deixa Noemi, vem para Israel e passa a fazer parte do povo de Israel, naquela história linda que você conhece, casando-se com Boaz.
O que nós vemos nessas mulheres de muito importante é que essas mulheres, quando tiveram contato com a verdade, com o verdadeiro Deus, quando conheceram, quando através da experiência que teve, através do contato que elas tiveram com pessoas de Israel, elas creram, elas acreditaram, elas entenderam os propósitos, elas viram que ele estava fazendo obra e elas deixaram tudo. Foram mulheres que, a partir do momento que descobriram a verdade, que encontraram o verdadeiro Deus, o Deus vivo, elas abandonaram seus deuses, elas abandonaram a nação, elas abandonaram sua língua, sua cultura toda, elas abandonaram até as famílias que eram pagãs por causa do Deus eterno, por causa do Deus vivo, por causa dos propósitos dele. Então essas mulheres não estavam pensando em si, elas estavam pensando num todo, elas estavam pensando nos propósitos do Altíssimo no meio daquele povo e elas foram participar disso para serem auxiliadoras no cumprimento desses propósitos. Isso aconteceu com Tamar, com Rabi e com Ruth. As três têm isso em comum. Elas entenderam a verdade, elas abraçaram a verdade, elas romperam com tudo e elas falaram: de agora em diante, de jeito nenhum. Onde você for, eu vou, o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus, e pronto. Rabi não falou isso, Tamar também não falou isso. Pelo menos não tem registro, mas que está no coração delas sim. Elas romperam com a antiga cultura para alcançar os propósitos. Pode ser que Tamar tenha ficado com a sua família, mas que ela deixou seus frutos lá, que ela teve participação, que ela deixou marco, que ela deu continuidade àquela história, apesar dos filhos dos próprios hebreus, que são os dois homens com quem ela casou, recusaram o propósito. A mulher abraçou. A mulher abraçou o propósito. Agradou a estrangeira, mulher, agradou o Altíssimo, enquanto que os filhos desagradaram e precisaram ser mortos para acabar com o problema. E aí, através dela, o Senhor substitui aqueles filhos que ele tinha matado. E Judá, então, ficou como se não tivesse perdido filho, porque ganhou esses dois, que só vieram porque os dois morreram. O que essas mulheres, essas 4 mulheres de quem falei, as 3 da Bíblia e essa nossa contemporânea, o que elas têm de tão bonito? A tomada de atitude em situações adversas. Elas revertem a história para a sua família, para o seu povo, elas revertem a história. Elas acreditam que existe solução. E elas então avançaram e elas fizeram as coisas acontecer, elas deixaram marcas importantíssimas e, diria, imprescindíveis. Que seja assim a sua vida. Aproveite essa história e eu quero aproveitar também. Que o Eterno Pai te guarde e te desperte para os propósitos dele. Ninguém segura um homem ou uma mulher cujo coração é tomado pelo desejo de cumprir os propósitos do Senhor. Não há resistências que não possam ser superadas por quem está com o coração voltado para o propósito do Senhor. Guarde isso. Pai, muito obrigada pelos ensinos que tu nos dás. Obrigada pela Tamar, pela Ruth, pela Rabi. Obrigada porque através delas
Tu nos ensina algo tão importante. Obrigada pela marca que essas mulheres deixaram na história. Obrigada porque elas vieram para a genealogia de Yeshua. A genealogia mais importante que há. Elas contribuíram para o surgimento de Yeshua, o nascimento dele aqui, o surgimento dele aqui na terra, enquanto ser físico. Pai, obrigado pela história dessa outra mulher que reverteu a história e deixou marcas tão importantes que fazem tanta diferença para tanta gente. Que nós aqui que ouvimos, temos acesso a essas histórias, possamos deixar uma marca, Pai. Ainda que pequena, mas que seja importante na vida de alguém. Que nós deixemos os nossos medíocres propósitos para abraçar, avançar nos propósitos teus, que são santos. E assim, Pai, eu quero abençoar o teu povo que confia em ti. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fique na paz, então, de Yeshua, todo aquele que nele confia, e no nome dele, até amanhã. Amém.